Bom, aqui nós vamos convidar aqui para compor a mesa com a gente aqui, coordenador da Defesa Civil, Sargento Ferreira, já vai voltar para trás, vai sentar aqui com a gente, por favor, Sargento. O Ricardo Almeida, que é o coordenador, né, do PAI-BM da Itaminas, que é esse plano de ação de emergência para barragens de mineração. Vamos chamar aqui também a Ana, né, da HIP, que é a da empresa HIP, junto lá com a Alice e com a Malu, que estão ali. A HIP é uma empresa que acompanha a gente nesses trabalhos, todos que envolvem as demandas do plano de ação de emergência. Ela acompanha a gente ano a ano, em várias tarefas que a gente tem que executar, né? E vou convidar aqui também a Rafaela, da CERN, que está com a gente aí também. A CERN é uma empresa que é uma consultora, né? É uma empresa de consultoria da Itaminas, que também nos apoia nessas atividades aí do PAI-BM. Pois bem, dito isso, nós vamos... Boa noite, tudo bem com o senhor? Seja bem-vindo. Vamos só aguardar ali, que aí a gente já começa. Tudo bem, né? Falar também, aproveitar, né, que esse evento está sendo transmitido, né, por uma live, né? O pessoal de casa aí que estiver acompanhando a gente também, obrigado por estarem dispondo desse momento. Boa noite, tudo bem? Agradecer aqui o pessoal que está trabalhando aí. Pedro, Vitor, Gilson, obrigado aí, o pessoal que está aí por trás das câmeras, né? Dos microfones, né? Obrigado aí o apoio de vocês. Agradecer aqui também a dona Maria José, a dona Mara está representando ela ali, pelo espaço, né, que está cedendo mais uma vez para a gente estar aqui com vocês, tá? Então nós vamos falar aqui rapidinho, para não tomar muito tempo de vocês também. E o objetivo desse exercício expositivo, desse seminário orientativo, é passar para vocês qual que é o sentido, né, desse plano de ação de emergência que a Itaminas executa. Então, qual que é, né, o que seria esse PAI-BM? Esse PAI-BM, na verdade, é um instrumento que está até por aí. Cadê ele? Está lá. Pega lá, Agatha, para nós. Mostra para eles aí, Agatha. É um volume, né, que está sempre disponível na empresa e também protocolado, né, junto aos órgãos ambientais, à Defesa Civil, onde a empresa expõe nesse documento todas as ações que ela precisa tomar para salvaguardar, né, a vida da população, dos funcionários, equipamentos públicos, né, patrimônio, que podem estar envolvidos em caso de um acidente das estruturas de barragem, né? E também como que a empresa sinaliza, avisa a comunidade sobre essa condição, digamos assim, de emergência, de risco das estruturas, tá bom? Então o instrumento diz isso e também ele mostra quais são os eventos que podem, as anomalias, os eventos que podem causar risco a essas estruturas e como que a empresa deve combater, deve executar ações para corrigir esses eventos caso eles ocorram, tá bom? Então a síntese desse documento diz isso. E por que a gente faz esse seminário? Justamente para expor para vocês, né, o teor desse documento, para atualizar vocês como que andam as operações das estruturas de barragens da Itaminas. A gente vai falar delas daqui a pouquinho. Já falamos com você em outras oportunidades e vamos falar um pouquinho aqui também. E para orientar, né, a população como ela deve, a comunidade, como que ela deve agir em caso de emergência das estruturas. É o que a gente vai falar também no finalzinho do simulado. Uma das ações da empresa é treinar, orientar a comunidade como agir numa situação dessa, que é o seminário, que é o simulado que a gente vai realizar no sábado, dia 20, a qual também a gente passou porta a porta de vocês,
para explicar como que é e convidando vocês para participar com a gente. Então, lá no final desse seminário, a gente vai falar um pouquinho do simulado. Tá bom? É eu que passo, né? Bom, por que as empresas têm que ter esse cuidado, né, de estar desenvolvendo esse instrumento que é o plano de ação de emergência para barragens? Todo mundo já viu, não é novidade para ninguém o que aconteceu, né, em Mariana, primeiramente, e depois em Brumadinho, em relação aos acidentes com estruturas de barragem de rejeito, né? A gente teve lá Mariana, né, no ano de 2015, onde a gente teve 19 mortos, né, e um dano ambiental assim gigantesco, né? Não que as 19 mortes não fossem significativas, foram muito significativas, né? Mas ao contrário de Brumadinho, que ocorreu lá em 2019, a gente vê, né, 4 anos depois, o dano humano, né, 270 pessoas mortas, foi infinitamente maior do que o de Mariana. E o dano ambiental um pouco mais restrito, né? Então são 2 casos assim diferentes nesse sentido, Mariana e Brumadinho. Mas posterior a esses acidentes, até por causa dessa proximidade de um de outro, os órgãos, né, as entidades e as próprias empresas se viram, né, numa obrigação de estar operacionalizando melhor as questões que dizem respeito à segurança não a segurança das estruturas, mas a segurança da população, dos funcionários que estão abaixo dessas estruturas. Porque, em relação a Itaminas, o cuidado com a segurança das estruturas, ela sempre houve, né? Muita coisa a gente ouve falar aí fora, daí é o momento da gente estar esclarecendo para vocês, de estar passando para vocês as situações, digamos, de fato como ocorrem, é nesses momentos que a gente tem, conforme a gente está tendo hoje. Mas a gente nunca teve eventos de situações de emergência com as barragens da Itaminas. Por mais que tudo que vocês já ouviram por aí, a gente nunca teve eventos disso, né? Prova disso é o Ricardo, que está lá há mais de 30 anos e que vai falar um pouquinho das estruturas com vocês aqui agora. Agora mesmo. Então é isso, tá? O Ricardo vai falar um pouquinho com vocês, como que anda aqui a barragem B1, como que anda a barragem B4, e depois eu volto para estar falando com vocês novamente, tá bom? Faz favor, Ricardo. Vamos fazer o seguinte, quem tiver dúvida pode perguntar quando a gente estiver falando mesmo, tá bom? Pode levantar a mão assim que a gente vai dar o espaço para falar, tá bom? Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Ótimo. Obrigado aí pela presença de todos. O Fernando já fez o agradecimento. Em nome de toda a equipe da Itaminas, eu vou falar brevemente aqui sobre a situação das barragens, tá? Atualmente. Quem tiver dúvida pode ficar à vontade, pode me interromper, pode perguntar a qualquer momento. Eu sou o responsável técnico também pelas barragens da Itaminas, já há alguns anos. E hoje a gente tem lá, no contexto do empreendimento, 2 barragens, tá certo? A barragem B1 e a barragem B4. As 2 barragens passam por obras atualmente, tá certo? A barragem B1 tem uma característica de utilização de água hoje, industrial, tá certo? Hoje ela teve seu período de obras já concluído, ela passou por uma grande obra de adequação. Ela possuía 2 alteamentos de montante, tá certo? Método construtivo que atualmente não é mais permitido. E para atendimento à legislação vigente, a gente teve que passar por esse processo de adequação dessa estrutura. Ou seja, a gente passou por uma grande obra lá que reformulou toda essa barragem, removeu esses alteamentos de montante que foram proibidos logo depois do acidente, né, desses acidentes que o Fernando citou, e feito um grande reforço nessa estrutura, e ela não se encontra ainda em operação, mas ela vai permanecer no contexto operacional lá do empreendimento. Ela vai ser utilizada para contenção apenas de água.
captação de água, contenção de água, captação dessa água para utilização lá no processo de beneficiamento de minério. Tá bom? Então, é uma barragem de características de engenharia. Ela é uma barragem de médio porte, ela é uma barragem em termos de dimensões muito menores do que a barragem B4, que eu vou falar em seguida. Ela permanecerá ativa no contexto operacional da Itaminas. E por esse motivo, inclusive, todo esse contexto que a gente passa durante todo o ano, que ele vai se repetir ainda, ano após ano ainda, relacionado à barragem B1. A barragem B4, ela vai, num determinado momento, ela vai deixar de existir oficialmente como barragem, eu vou explicar um pouco dela logo em seguida, mas a B1 ainda permanece. Então, esses eventos, eles vão continuar acontecendo. E conforme Fernando mencionou, é importante que a comunidade participe desses momentos, para realmente enxergar a importância do contexto desse entendimento. Porque se trouxe depois dos acidentes, evidentemente era natural que isso acontecesse, uma visão muito negativa, né, relacionada às estruturas de barragens. E existem casos e casos, né? A gente não pode generalizar todas as estruturas, colocar todo mundo dentro do mesmo contexto. Então, é importante que vocês conheçam o ambiente no qual vocês estão inseridos, que é o ambiente aqui da cidade de Sarzedo. Na verdade, a gente nem tem a influência só das barragens da Itaminas, né? Aqui no município tem a barragem da Petrobras também, que também exerce influência sobre o município de Sarzedo. A gente trata aqui das nossas barragens, a Petrobras, no momento oportuno, vai tratar das delas. Mas, enfim, é importante que a comunidade saiba o que está acontecendo e como agir em caso de necessidade. Ok? Então, aqui tem uma foto aqui, ó, da barragem B1. Ela já estava no final das suas obras de adequação. Tá certo? Hoje ela não é mais uma barragem de montante, beleza? Hoje ela é classificada como uma barragem com metodologia de alteamento de jusante, ou seja, é uma metodologia que é permitida atualmente, uma metodologia muito segura, né, de construção de barragens, muito consolidada, e ela está com sua obra concluída, está completamente pronta a barragem, mas não está operacional. Vocês reparem que ela está lá vazia, está vendo? O interior dela está sem nenhuma reservação de água. Mas ela será em breve, ela vai retornar em breve às atividades. Tem um item aqui que é importante dizer, que é a classificação da barragem perante a legislação. Isso aqui classifica toda a estrutura de barragem. Ó. Nós temos para essa estrutura, todas as duas estruturas da Itaminas são classificadas da mesma maneira. Categoria de risco baixa e DPA alto. O que quer dizer isso? Categoria de risco, o próprio nome já diz um pouco, né? É o risco que a barragem representa no que diz respeito à sua estruturação física. Ou seja, mostra que a barragem é segura. Esta classificação, sendo baixa, mostra que a estrutura é segura. Tá bom? No que tange a engenharia da barragem. DPA alto já é o dano potencial associado. Por que ele é alto? Porque um possível acidente nessa estrutura, ele gera um dano alto, tá certo? Por quê? Principalmente por quê? Porque tem comunidade, principalmente a jusante, né? Esse é um fator preponderante para essa classificação do DPA ser alta nas barragens da Itaminas. É o principal, inclusive. O fato da gente estar inserido numa zona muito adensada, muito populosa e ter muita população ajusante. Então, isso aqui norteia, inclusive, todas as ações que a gente tem que desenvolver com relação às estruturas, no que tange ao plano de manejo, o plano de operação, o plano de segurança, o próprio PAI-BM, né, o plano de ação de emergência, que a gente está debatendo aqui hoje. Então, isso aqui mostra que estamos numa condição de risco baixa
Mas caso ocorra algum sinistro, o potencial, tá certo? O dano potencial ele é alto. O risco é baixo de acontecer, mas o dano, caso aconteça, pode ser alto, tá certo? Então a barragem B1 está aí exposta para vocês. Ela é uma barragem com 28 metros de altura. É uma barragem de médio porte, tá certo? Então vamos lá para a B4 agora. Olha lá, aí apareceu a B4. Só pela foto ali vocês veem que é uma barragem bem maior. Essa barragem era a barragem de rejeitos da Itaminas, não é mais. A Itaminas desde fevereiro de 2021, né, Fernando? 21, não opera mais com barragem de rejeitos no empreendimento. Todo o rejeito da Itaminas hoje é filtrado e disposto em pilhas. A gente não opera mais barragem de rejeito. Essa barragem também passa por um processo que a gente chama de descaracterização, ou seja, a gente está removendo os rejeitos que estavam depositados aí dentro da bacia da estrutura, fazendo esse procedimento e passando por toda a tramitação junto aos órgãos competentes, ela vai deixar de ser uma barragem e se transformar numa pilha. Ou seja, a Itaminas tem hoje barragem de rejeitos? Não, não tem mais barragem de rejeitos. Qual que é a barragem que a Itaminas vai operar só no seu empreendimento? Só a B1, barragem de água. Rejeito, não. Todo rejeito da Itaminas hoje é empilhado, certo? Não tem mais rejeito em barragens. Da mesma maneira que na B1, ela é a mesma categoria, a classificação é a mesma lá. Categoria de risco baixa, ou seja, baixo risco. Essa é aquela lá no alto do empreendimento. Não sei se o senhor já teve a oportunidade de visitar. Isso, aquela lá no alto. Talvez quando o senhor visitou, ela ainda estava operando ainda, lançava rejeito. Não está usando mais. Essa foto não mostra ela como um todo, mas inclusive essa banca aqui, ó, esse talude aqui já foi removido. Ela já não tem mais o que a gente chama de trânsito de cheias, né? Ela não reserva mais água. Todo o fluxo de água que chega vindo de chuva, ela já descarrega sem reter água aqui no seu reservatório. O senhor que conheceu, parece que o Fernando está retomando em breve essas visitas aí. O senhor vai ter provavelmente a oportunidade de retornar. O senhor vai ver que a situação aqui já é bem diferente. Mas tem um regramento que a gente tem que cumprir até que ela oficialmente seja declarada como pilha e não declarada mais como barragem. Para ela também, mesmo ela não estando recebendo rejeito, a gente tem que cumprir o mesmo regramento. Tá certo? Então, a expectativa é que, final de 23, meados de 24, essa obra conclua na sua integralidade, que é a obra de descaracterização dessa estrutura, e aí sim ela vai passar por um processo de retirada dessa característica junto aos órgãos competentes. Aí ela vai deixar de ser barragem, vai passar a ser uma pilha. Não. Ela não tem nenhum risco, nunca foi detectada nenhuma situação de emergência na estrutura, ela nunca passou por nenhum nível de instabilidade, não tem a menor possibilidade. A estrutura é completamente controlada no que diz respeito à drenagem interna, à drenagem superficial, drenagem da própria bacia, que hoje está ensecada, está seca. A probabilidade de um acidente é praticamente nula. Por isso que ela é classificada como uma categoria de risco baixa. Você tem uns critérios que você recorre na legislação que vai dando pontuação para cada estrutura. E no caso dela, a gente enquadra aqui justamente nesse risco baixo de um evento, tá certo? Mas mesmo diante desse risco baixo, todo esse arcabouço aí de proteção, principalmente a população, ele tem que ser realizado de qualquer maneira. Isso não exclui que a Itaminas e todas as mineradoras e empresas que têm barragem no seu ambiente operacional sejam
obrigadas a realizar todos esses ritos. Tá? Então, se der algum deslizamento, ela prejudicar a outra que está por baixo, então não tem esse perigo, não. É porque eu pensei assim, que se desse um risco assim, de época de temporada de chuva, de dar um deslizamento, atingir a que eles fizerem embaixo, então não tem perigo, não. Não corre esse risco, não. Bom, atualmente esse risco ele é praticamente nulo. Por este motivo, a estrutura ela já não opera mais para a disposição de rejeito. Ela está passando por uma obra que está justamente removendo esses rejeitos que estavam depositados nela, e a partir daí vai haver uma outra obra dentro do seu reservatório, né, onde estavam acumulados esses rejeitos, vai haver uma impermeabilização daquele reservatório, ou seja, vai selar aquele ambiente e ela vai se transformar numa pilha. Um provável acidente numa pilha, ele tem uma extensão muito menor do que um acidente de barragem. O acidente de barragem, como vocês já viram em Mariana, em Feijão, ele atinge áreas muito extensas, né? Um acidente, às vezes, numa pilha pode ocorrer? Pode, sim, mas ele é mais local, ele é mais localizado. É um escorregamento de um talude, né? É uma coisa mais localizada, não é uma coisa que tem uma abrangência externa muito grande. As barragens, sim, né? Pela sua característica, pode levar um sedimento, um arrasto de sedimento a jusante desse vale por um caminho muito maior, né? O que não é o caso dessa estrutura aí mais. Tá bem? Ela está bem sólida nesse sentido. Mas, ainda assim, ela faz parte desse contexto, porque ela oficialmente ainda é classificada como barragem, apesar de não ter rejeito lá sendo disposto lá. Mas até que a Agência Nacional de Mineração, que é quem regula essas atividades, nos fale assim oficialmente, ó, agora isso não é mais barragem, é uma pilha. Aí tem que seguir todo o rito, tá bom? Assim, porque ela vai passar para ser pilha, ok. Mas o material dela que está colocado dentro dela, né, exposto dentro dela ali, ele continua sendo material de rejeito. Mesmo que ele vire pilha e aconteça algum ato, né, de tragédia, esse material ele vai ser considerado como barragem ou como pilha, no sentido assim, porque o que tem o material que está ali exposto, a tendência dele entre aspas, vai descer igual se fosse uma barragem, porque vai estar ganhando o nome de pilha, mas o material ainda continua sendo de barragem. Aí uma pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: mesmo que esse caso aconteça de ter esse deslocamento de material, o material vai estar com o nome de pilha, mas ele continua sendo um material de barragem. Então, a tendência dele de deslocamento, mesmo que esteja seco ou com todas as drenagens que faz, e eu sei que faz essas drenagens porque eu passo por ali todos os dias para trabalhar, eu vejo como é feita o movimento dos seus lá, e o que vocês estão falando é verdade, o que vocês fazem, mas esse material continua sendo de barragem, não? Boa pergunta. Na verdade é o seguinte, são dois aspectos que você abordou. O material remanescente que vai permanecer lá nessa estrutura, 90% dele vai ser aterro. É o aterro compactado. É essa parte aqui de fora da estrutura. Tá certo? Isso aqui foi feito com solo compactado, compactação formal, com equipamentos de compactação de terraplenagem. 90% desse volume vai ser esse material. E uns 10% ainda vai ser um remanescente de rejeito. Não será objeto da descaracterização remover, de fato, todo o rejeito da estrutura. Senão, a gente teria que desmontar ela toda, né? Mas o comportamento é diferente. Quando você tem uma estrutura de barragem, você tem a presença de um fator ali determinante
no comportamento desse fluxo, quando há um acidente, um rompimento, que é o quê? A água. A água é que gera um fator determinante nisso. Porque, por exemplo, a exemplo de Brumadinho, a barragem Liquefez. Uma barragem só liquefaz, uma estrutura só liquefaz, com a presença da água. Tem que ter a água para ocorrer este processo, por exemplo, de liquefação. Na pilha, não. A partir do momento que você parou de dispor o rejeito, essa estrutura ela tem uma drenagem interna. Então, com o passar do tempo, isto vai drenando. Toda essa água remanescente que está ali dentro da estrutura, ela vai sendo drenada, drenada, drenada. E aí, por isso que ela se transforma, por isso que o comportamento da ruptura, ele muda. Entendeu? O processo, por exemplo, de liquefação, ele não se dará mais. Pode ter um rompimento de um talude, por exemplo, localizado, por exemplo, falhou uma drenagem. Vamos falar uma hipótese. Dentro dessas bermas aqui, ó, todas elas são drenadas com canaletas. E esses riscos aqui, ó, são as águas que vão descendo aqui pela estrutura. Vamos supor que haja uma obstrução aqui de uma dessas calhas. E a água não desça pelo caminho que ela tem que descer, que são as canaletas aqui de descida d'água. E ela desce fora dessa canaleta. Isso pode ocasionar um acidente local, ou seja, pode ter uma erosão aqui e esse talude aqui, por exemplo, entre uma calha e outra, se romper. Isso pode ocorrer, mas isso vai ficar naquele ambiente ali interno. Já um evento, conforme falei, por exemplo, de liquefação, que ocorreu lá em Brumadinho, aí já mudou de conversa. Mas isso só ocorre com presença de água. Sem água, não irá ocorrer esse acidente. Então, apesar de ter rejeito aqui, o comportamento é diferente. Com presença de água e sem presença de água. Tá certo? Na verdade, é o que o Fernando está lembrando aqui, é o seguinte. À medida que o tempo passa, esse rejeito ele se solidifica também. Com esse processo de desaguamento que vai ocorrendo por dentro da estrutura, dentro dessa obra de drenagem que tem dentro da estrutura, que deságua lá no pé da barragem, esse rejeito vai se consolidando. Então, ele sai daquele estado físico de polpa e vai se consolidando para um estado físico de um solo mesmo, adensado, né? Não compactado, mas adensado. Então, isso já vem ocorrendo desde lá de 2021, quando se interrompeu o lançamento, se parou de colocar lama na barragem, que a lama, evidentemente, está com água, e essa água vai fazer parte do contexto ali da operação da estrutura. Tá certo? Deu para entender? Tem mais alguma pergunta? Alguém tem mais pergunta? Específico assim da barragem, desta, da outra? Eu acho assim que se isso acontecer, se acontecer dessa água ir desbarrancando, nesse caso ela vai entupindo a outra que está debaixo, a água vai saindo aos pouquinhos, né? Então já não tem mais perigo. Igual era, né? De cima vai umedecendo, né? Tirou ela, agora é só de chuva mesmo. Que isso pode acontecer, só isso. Neste caso, a água de chuva ali, nessa estrutura, ela vai só passar por ela. Ela vai passar, é como se fosse uma praça aqui, como se fosse na rua. Ela vai passar, vai escoar e vai embora. Antigamente não, ela ficava retida lá naquele ambiente, né? Por isso que gera comportamentos diferentes, de rupturas diferentes. Tá certo? Por isso que o tratamento de pilha, a gestão da pilha, em termos da operação, ela é mais amena nesse sentido, porque não tem a presença continuamente da água. Tá certo? Beleza? Explicasse um pouco a questão do funcionamento da B1 novamente, porque nela eu vi essa questão da água que você está falando. A barragem B1, vou voltar aqui um pouquinho. A barragem da B1, ela é uma barragem que foi construída para armazenar água, certo? Ela não armazenará rejeito, ela só vai armazenar água na sua estrutura. Esta barragem,
tem uma característica diferente pela sua metodologia construtiva. Ela é uma barragem que foi feita com a metodologia construtiva que a gente chama de jusante, que é a metodologia mais segura, vamos dizer assim, para se construir uma barragem. Hoje a gente só pode construir a jusante em linha de centro. E esses fatores que estão correlacionados com a água, eles se correlacionam também com o material de construção, como que foi construída, a metodologia que a construção adotou. Não é uma relação direta com um parâmetro só. É uma conjugação de fatores que, na presença da água, pode levar a um fenômeno que a gente chama, que é o mais famoso, que a gente chama de liquefação. Não quer dizer que a barragem que tem água vai sofrer esse processo. Não é uma relação direta. O que eu quis dizer é o seguinte: para liquefazer, tem que ter água. Se não tiver água, não tem o fenômeno da liquefação, que é o mais temido, né, das barragens, né, que foi o que aconteceu lá em Brumadinho. Então, não tem uma relação direta, um evento com o outro. Ter a presença de água, não ter a presença da água só extingue esta possibilidade de uma barragem romper por liquefação. É isso. Certo? Mas, de qualquer maneira, este ambiente da barragem B1 é um ambiente de magnitude muito menor do que a barragem B4. Para vocês terem uma ideia, a barragem B4, no seu projeto original, ela tinha 105 metros de altura. Essa aqui tem agora 28 metros de altura. É um terço, né, praticamente, do tamanho da barragem B4. Então, os volumes dessa barragem, dessa estrutura, são muito menores do que os volumes que estavam depositados lá na barragem B4. Então isso tudo é uma conjugação de fatores que pode levar ou não a um evento. Agora, importante é o seguinte: importante é dizer que todas as estruturas, independente se é a B4 hoje, que já não recebe rejeito, ou a B1, que está sem operação agora, mas vai operar em breve, tudo isso é controlado, tudo isso é monitorado, tudo isso tem uma rotina que você tem que seguir para você ir justamente controlando a estrutura, certo? E isso faz parte do que a gente chama de plano de operação da estrutura. Ou seja, como você opera essa estrutura, como você lida com ela, que sinais que ela vai dar, que ela pode estar apresentando algum problema. Quais são esses sinais? Então, isso tudo está nesse arcabouço que a gente chama desse arcabouço operacional. E justamente por linkado, vou fazer um link só um pouquinho à frente, Fernando vai falar disso agora, por este motivo e porque nossas estruturas estão numa área muito adensada, todos nós sabemos que a cidade de Sarzia está muito próxima aqui da mina, todo esse plano que é estabelecido para, principalmente, com o objetivo principal de salvaguardar a vida de todos, ele é acionado num nível que a gente chama de nível 2, de emergência, que é um acionamento de uma possível evacuação preventivamente. Não é possível hoje, inclusive, nem acionar um plano desse em nível 3. Né? Hoje nem se permite isso mais. Né? Então, você vai subindo degraus ali, nesse âmbito operacional ali vai te dizer, a gente chegou numa situação que pode não ser segura, nós vamos pular para o nível 1. Chegamos numa situação que não controlamos esse nível, nós vamos pular para o nível 2. Antigamente, a gente pulava para o 3 para depois acionar o plano de emergência. Hoje não, você já tem que acionar em 2. Quando você detectou uma situação que pode colocar aquela comunidade exposta ao menor risco que seja, você já tem que tomar as providências. Então, isso hoje foi muito aprimorado por essas legislações todas que foram aparecendo pós-acidentes, infelizmente, de Mariana e de Brumadinho. Aí essa legislação foi sendo cada vez mais restritiva, justamente com o objetivo de proteger principalmente as pessoas.
Tá certo? Então foi criada uma série de regramentos. Um deles é esse que a gente está fazendo aqui hoje, que vai fazer semana que vem, que é o seminário, que é o simulado. Treinar as pessoas para elas saberem como se comportarem em situação de necessidade. Vai acontecer? Se Deus abençoar, lógico que não vai. Nós estamos trabalhando para isso todos os dias. As barragens são seguras? São. Mas a gente tem que estar preparado para saber o que fazer? Nós temos que estar. Então, por isso que nós vamos passar por todo esse processo aí. E ano a ano, nós vamos estar sempre passando por isso. E a gente espera que a gente chegue aí ao final de alguns anos com a população plenamente consciente de que tem uma barragem nas proximidades dela, mas que aqui esses eventos são bem controlados e, se houver necessidade, todo mundo saberá como proceder. Para salvar primeiro o quê? A vida de cada um de nós. Porque a diferença dos 2 acidentes ali que o Fernando mostrou foi essa. Impactou demais o de Brumadinho, porque quantas mortes, né, tivemos, né? De Mariana, acho que foram 16, né? 19, né? Muita gente também, mas o daqui foram quase 300. Aí isso foi muito impactante para todo mundo. E aí isso veio evoluindo ao longo do tempo. E a gente quer ver essa sala aqui cheia de gente. Porque quanto mais gente tiver aqui, mais essa informação vai sendo disseminada. E o objetivo aqui é esse mesmo, é esclarecer dúvida de qualquer natureza, relacionada à estrutura das barragens, relacionada ao plano. É isso aí que é o objetivo nosso. Beleza? Mais alguém tem alguma pergunta? Eu queria... Oi. A localização da barragem de água, porque a 4 você fala que é lá em cima, né? E a da água seria onde, né? Essa barragem B1, ela está localizada bem próximo ali da portaria. Essa vocês conseguem visualizar até fora da mina. Tem a portaria da Itamina. Se vocês seguirem um pouquinho em frente à portaria, ali para o lado esquerdo, indo ali para aquela comunidade ali do Engenho Seco, vocês visualizam ela ali de fora. Vocês não viam ela antes dela passar por essas obras. Hoje vocês já conseguem visualizar ela. Então ela está bem mais perto ali da portaria. Mas talvez a sua dúvida seja assim, não sei se ela está mais próximo, a onda dela chega mais rápido, né? Não, na verdade, é por causa da outra que está sendo descaracterizada. Descaracterizada. Né? Eu estaria próxima a essa, porque, como o senhor mesmo falou, ela está sendo descaracterizada e não tem água, então não há o risco. Mas, como o senhor falou, que é uma dúvida também que eu pensei, mas e se chover muito? Vai ter água lá, não, né? não. Você fala na barragem B4? Isso. Aí eu achei, eu não conheço, né? Eu não fui lá. Eu já estive lá numa reunião próxima, mas estava de noite, então eu não consegui visualizar. Certo. E eu não sou daqui, então eu não conheço muito Sim. bem aqui. E meu pai, assim, é muito preocupado. Ele fala assim, Patrícia, você mora perto de barragem? Eu não, mas ele não sabe. Então, nossa preocupação maior é o quê? Essa barragem ela fica próxima a essa que está sendo descaracterizada ou não? Caso essa venha se romper, ela não tem como pegar essa que está parada lá, adormecida. Elas são distantes uma das outras. Elas são bem distintas em termos de localização lá no empreendimento. Eu sei que teve a primeira reunião, né, que a gente teve lá, perto, lá na Itaminas mesmo, né, no clube de vocês lá. Sim. Foi em relação à obra dessa primeira. Dessa aí. Foi em relação à obra dessa primeira, mas como eu não sabia, eu fiquei meio perdida em relação a localizações, que eu não conheço aqui. Ela está justamente pertinho daquele clube ali. Se você sair da portaria hoje do clube, você vai ver ela já desse jeitinho que ela está aqui, prontinha. Mas, assim, em relação a B4, elas são bem distantes, talvez uns 5 quilômetros de distância uma da outra. Entendi. E em relação a B4, no caso, essa última chuva, muita chuva que tivemos aqui, que houve o alagamento, no nosso condomínio a lama chegou, entrou na piscina, foi na quadra. Então, assim, graças a Deus não entrou em nenhum bloco, mas quase entrou no último bloco nosso lá. Isso em relação a essa 4. Se houver uma chuva dessa, que diz que é de 10 em 10 anos, a gente não sabe.
Mas se houver uma chuva dessa, existe algum risco em relação a essa 4? Não, na verdade é o seguinte, essa questão de chuva, ela não tem uma relação direta com as estruturas. Existem alguns mitos aqui que às vezes pairam ainda pela cidade aí, inclusive que a Itaminas, às vezes em períodos chuvosos intensos, abria a comporta de barragem. Não existe isso. As barragens da Itaminas não são operadas assim. Elas são de vazão livre, vertedouro, que é a estrutura onde extravasa as cheias, totalmente aberto. Elas exercem uma função até contrária ao que às vezes é falado aqui na comunidade. Esta barragem, por exemplo, ela é o último ponto de controle nosso na mina. Abaixo dessa barragem não tem mais nenhuma estrutura da mina. Essa estrutura faz um papel, inclusive, ao contrário. Esse vale aqui, para montante, para cima dela, que a gente chama, ele é imenso, ele é o vale do córrego do Engenho Seco, mas ele é muito grande. Se não houvesse, inclusive, essa estrutura, um evento de chuva extremo, essa água ia descer por esse vale com uma velocidade estrondosa. Esse barramento, ele serve, uma das funções dessa barragem, que eu não me ative a ela, porque ela é uma função secundária, mas ela é muito importante, principalmente no âmbito da comunidade, ela contém essas cheias. Então, tem um nome que a gente dá para isso, é um nome técnico, mas vocês vão entender. É como se ela trabalhasse mais vazia na sua capacidade de acumulação. Quando vem a cheia, é como se ela enchesse, absorvesse aquela cheia, depois, gradativamente, ela vai descarregando essa cheia pelo vertedouro. As duas procedem da mesma maneira, porém, a barragem B4 está num vale muito pequeno, praticamente sem contribuição. Então, ela praticamente não tem esse vertimento muito um vertimento mais volumoso, como poderia ter essa estrutura. Se esse vale aqui fosse aberto, isso ia vir tudo de uma tromba d'água lá, isso ia vir tudo de uma vez só. Ela, inclusive, retém esse fluxo, entendeu? Fica controlado. Ela é um mecanismo de controle desse fluxo, porque tem um mecanismo que chama borda livre. É justamente essa altura que ela preserva ali, sem estar cheia. Passando da capacidade, vai saindo aos poucos. Isso, exatamente. Então, ela enche, imagina um reservatório de água, uma caixa d'água. Se ela enche, ela extravasa ali pelo ladrão. É isso aqui, é o funcionamento de uma barragem do mesmo jeito. Então, ela trabalha mais baixa, quando vem a cheia, ela enche, extravasa. E acaba saindo controlado, não sai com tanta força. Não, né, completamente. Aí, o que controla? É o vertedouro. É a estrutura de controle, é o vertedouro, isso. Entendi. Agora, sim, é diferente, por exemplo, de uma hidrelétrica. Uma hidrelétrica, sim, essa sim, tem comporta, tem que reservar água. Quando o reservatório está cheio, vai lá e abre a comporta. Não é o caso de barragem de mineração. Tá? A gente não trabalha dessa maneira. A barragem encheu, ela vai verter e vai despejar a vazão para jusante controladamente. Tá certo? Ricardo, só para você explicar aí, para a Patrícia e para os demais, essa questão que a barragem é projetada para suportar esses volumes de cheia. Aí você vai explicar aí para a gente. Outra coisa, a questão das chuvas, Patrícia, igual o Ricardo citou, uma tromba d'água. A barragem B1, ela não aumenta essa tromba d'água, ok? A chuva é uma só. Não é pelo fato de ter a barragem que você vai ter uma enchente a jusante da barragem. Muito pelo contrário, como o Ricardo explicou. No caso da barragem B1, ela está controlando essa cheia. Ela está vertendo um volume controlado dessa água para a parte abaixo dessa estrutura. Tá bom? Então, o fato de estar chovendo muito e ter uma barragem não quer dizer que a situação para baixo da barragem vai ser pior simplesmente porque ela existe, não. Muitas das vezes, pelo contrário, conforme o Ricardo explicou. Mas aí, Ricardo, explica essa questão que a barragem é projetada para suportar também essas chuvas. Sim. Você até falou um pouco disso. O sargento está até lembrando, Ricardo, que... Só um minutinho aqui que ele mesmo vai falar. A respeito dessa enchente que teve lá, que chegou no condomínio, justamente por causa disso. A barragem B1 estava em reforma.
e eles fizeram lá uns 6 ou 7 diques de contenção. Mas como essa chuva passou da média, como não tinha essa barragem AB1 para poder armazenar a água que estava descendo do empreendimento e desse vale, aí que deu essa enchente, que chegou lá no condomínio, no Malongo ali, o pessoal ficou ilhado ali, justamente por causa disso. Essa barragem hoje, ela tem grande importância para o município por causa disso, que ela vai conseguir reter, né, aquele grande volume de água que desce. E o que ela não vai reter, ela vai soltar para o vertedouro tranquilo, tá bom? Entendi. Para você ter uma ideia, hoje a obra proporcionou para essa estrutura, a gente iniciou a obra com a capacidade de amortecimento na ordem de 200 mil metros cúbicos. Hoje a gente chega próximo de 800 mil metros cúbicos. Ou seja, o reservatório dela ainda está mais bem preparado agora para absorver essas cheias do que antes, em decorrência das obras que foram feitas. O que Fernando falou, que você também mencionou, é o seguinte: no dimensionamento de barragens, tudo é feito com extrema segurança. Então, tem uns critérios, e esses critérios estão muito relacionados com a precipitação com chuva, que, por exemplo, a estrutura do vertedouro, onde vai verter a água da barragem em caso de cheia, ele é projetado porque a gente chama de chuva decamilenar. Aí é o que você falou. É um histórico que traz a maior chuva provável a maior ocorrência de chuva da maior precipitação provável em 10 mil anos. E hoje ainda tem critérios mais restritivos que esse. Então, ou seja, quando você visita uma estrutura dessa, você vê uma estrutura gigantesca de vertimento de água que praticamente, às vezes, nem é utilizada. Você vê lá uma estrutura com 5 metros de largura, 2,5 metros de altura, e quando chove, passa uma lâmina lá de 20 centímetros. Mas por quê? Os critérios de dimensionamento. Por quê? Por esse motivo, porque tudo em barragem tem que ser muito seguro. Então, os critérios estão cada vez mais restritivos. Você tem que fazer barragens cada vez mais seguras para ter o menor risco da população que está a jusante. Tá bom? Mais alguém quer perguntar? Não? Então, vou passar para o Fernando de novo, para ele ir seguindo aí. Obrigado, viu, gente? Se tiverem qualquer dúvida, depois a gente conversa mais um pouco. Ótimo, pessoal. Isso aí, é para perguntar mesmo. As perguntas foram boas, né, pertinentes, e o momento a gente repete é esse, né, para a gente estar esclarecendo e colocando para vocês. Obrigado, Ricardo. Daqui a pouco a gente volta aqui com o Ricardo novamente. Essa parte aqui é essa parte que o Ricardo já explicou, do dano potencial associado. Vamos repetir, todo mundo já entendeu. Tem a ver com aquele potencial de dano da estrutura, caso ocorra algum evento, algum acidente. E aí é o que o Ricardo deu a introdução, que são os níveis de emergência, né? Isso é preconizado pela legislação, né? E são níveis que a gente trabalha em termos de eventos que podem ocorrer dentro da barragem. Então, a gente tem aqui o nível 1, que é esse verdinho, o amarelo 2, e o 3 é o vermelhinho. Oi, Vinícius? Querem me filmar aqui, eu vou mudar para cá, tá, gente? Eu gosto de ser filmado, por isso que eu vou ficar aqui, tá? Então, a gente tem aqui, o que acontece na situação quando a empresa Itaminas aciona um nível de emergência 1 e avisa lá para a Defesa Civil, lá para o Sargento Ferreira, Sargento Ferreira, a gente está aqui em nível 1 de emergência. Digamos que tem um nível 0, né? Que não tem conceito, mas a gente tem um nível 0, que é aquela situação 100% normal, 100% dentro dos padrões, de tudo que a estrutura precisa. Nível 1, a gente estabelece o nível 1 quando a gente detecta um evento, uma anomalia dentro da estrutura que tem significado, que tem importância. Tem uma série de critérios para chegar nisso, tá bom? Só que a gente não vai detalhar aqui. Aí, beleza, a gente detectou uma anomalia e que ela precisa de ser, de fato, tratada com aquele corpo técnico que a empresa tem, precisa de ser estancada, né? Vamos supor que surgiu lá na estrutura da barragem, como o Ricardo falou lá atrás,
em relação à barragem B4, ele explicou mais ainda essa relação aqui, mais na B4, toda essa estrutura tem um corpo aqui filtrante, digamos assim. Tem um caminho aonde a água deve percorrer. Porque a água é isso aí, né? Nós temos que falar onde ela deve caminhar, não onde ela quer caminhar, né? Por isso muito que ocorre as enchentes, né, Sargento Ferreira? Porque ela toma um caminho desproporcional àquele que ela deveria tomar. Então essa estrutura ela toda passa por essa interiormente ela toda tem esse filtro. Então a água só pode percorrer dentro desse filtro. Ora, se começa a brotar uma água aqui, ó, nessa grama aqui, ó, nesse talude, é sinal que a água está fora daquele filtro. Então, nesse momento, a equipe técnica da Itaminas faz essa detecção e chega à conclusão que tem que tratar aquela anomalia, né? Ela é tratável, né? Nem sempre, quando a gente está doente, a gente padece por aquela doença, né? Mais ou menos como o corpo da gente. A gente tem tratamento, né? Graças a Deus, tem médico, tem um monte de alternativas aí para a gente se tratar. Mesma coisa são as estruturas de barragem. Mas, pois bem, mas para que os órgãos estejam cientes, para que a Defesa Civil esteja ciente, a gente acende um alerta, ó, nível de emergência 1. Existe uma anomalia e a Itaminas vai ter que tratar. Beleza? Aí a equipe técnica da Itaminas, todo o corpo técnico, foi lá e tratou aquela anomalia, achou aonde aquela água estava fugindo ali do natural e conectou ela lá naquele corpo, naquele filtro de novo dentro do maciço. Estancou a anomalia, aquela água não apareceu ali mais, ela só está dentro do filtro agora. Aí a gente volta lá para o nível 0, digamos assim, tá bom? Mas a Itaminas foi lá e agiu naquela anomalia e não conseguiu o resultado esperado, né? Aquela água não cessou de estar surgindo ali no talude com aquela ação que a Itaminas tomou. Aí a gente estabelece o que a gente chama de nível 2 de emergência. Então, é um sinal de alerta, sim, maior do que aquele primeiro. Né? A gente vai ter que continuar atuando naquela doença. É como se fosse um tratamento mesmo, né? De uma doença. Às vezes você, com aquele medicamento, pode melhorar ou não. Se você não melhorou, você talvez requer de mais cuidado. Aí você entra com outro medicamento. Talvez tem organismo que não adapta, né? Aquele antibiótico, aquela coisa que está tomando. Mesma coisa a estrutura, ela pode não ter adaptado para aquela primeira ação, mas para a segunda ação ela pode dar uma resposta positiva, conforme pode não dar também. Mas nesse primeiro momento que ela não deu uma resposta positiva, a gente acende um outro alerta que é esse nível 2. Mas vamos supor que a empresa continua atuando, continua dando aquele medicamento, a dona Amélia está lá tomando aquele medicamento, tomando, está com febre, a febre não passa, aí ela vai internar, e aí está tomando lá medicamento na veia, não passa, morreu. Oh, mentira, é brincadeira, tá? A senhora vai sobreviver, tá? Pode ficar tranquilo. A dona Amélia vai e ficou muito ruim e tal, e aí pronto, aí a gente teve que falar do nível 3, que a dona Amélia está lá, é com o pé na cova que fala? Não, né? Também não, né? Mentira. Então, assim, ela está lá, ruim mesmo e tal, e aí a gente acende ali aquele nível de alerta 3, vai lá, chama a família, avisa que não está bem e tal, mas aí depois ela melhorou, ressuscitou, está lá na casa dela, limpando o quintalzinho, fazendo churrasquinho, a gente nada na piscina dela lá de vez em quando e está lá recebendo a gente, né, dona Amélia? Me xinga também de vez em quando, né? Mas tá bom. Então, o nível 3 é esse, é uma situação assim extrema, é uma situação muito ruim, né? Mas como o Ricardo falou lá atrás também, a Itaminas preconiza que em nível 2, em consenso com a Defesa Civil, nós acionaríamos o que a gente chama de plano de ação de emergência. A gente, de fato, tomaria todas as medidas para garantir a segurança de vocês enquanto população. Tá bom? A gente, que às vezes quem mora na cidade, às vezes não entende um pouquinho, porque quem morou na roça, foi nascer na roça, conhece que negócio ali da água, do desvio da água, pro ladrão. Então lá eles usam fazer a gente fala tanque, né? Uma represa, eles chamam de tanque. Aí eles costumam, no aterro, assim, para proteger a terra, eles fazem assim, a saída da água, se vier uma chuva, para o tanque não encher, aí eles saem, né? Corre a água, igual está ali. Aí eles usam para plantar bambu.
E se eles resolvessem plantar uns bambu ali, naquele lugar que plantou aquela grama, não protegia também até essa terra? Isso que eu queria a vinduda. Bambu dá muita raiz, né? Ele ajuda muito também. Ele talvez, né, Ricardo, faria um efeito um pouco contrário ali, né? Porque ele estaria pesando, né? Estaria pesando a estrutura. À medida que fosse chovendo, ele estaria segurando essa umidade, estaria com esse peso. Aí ele estaria causando um peso ali para aquele talude, né? Por isso que a gente planta grama, porque a grama ela não deixa, a água penetra ali, né? Um pouco, é claro. Conforme o Ricardo falou, essa estrutura é toda impermeabilizada. Ela foi feita dessa forma, mas a grama, o que ela faz? Ela absorve aqui um pouco de água e não deixa que a chuva vá arrastando aquele material que está no talude, né? O peso não é favorável nesse caso. Tanto é que a gente faz poda aqui, né? Porque essa grama muitas vezes é contaminada, então nasce aqueles, como chama aqueles negócios? Aqueles arbustos, aquelas mamonas, a gente tem que tirar, porque senão dá um peso. Então, não ficaria, a gente não planta o bambu por causa disso. É isso mesmo, é isso mesmo. Essa mancha de inundação é o que é um estudo que a gente faz, é um estudo como se as barragens estivessem rompendo. Então, o nosso estudo de dam break ainda leva em consideração que a barragem B4 tem rejeito, que não é o caso ainda. Nós estamos fazendo um novo estudo desse, que já vai contemplar a barragem sem rejeito, ou seja, essa mancha de inundação, que eu vou mostrar melhor aqui, ela vai diminuir, né? Então, o que essa mancha diz, que está naquele slide lá? A barragem B4 está aqui, é que se ela rompesse, ela estaria fazendo esse contorno aqui, do rejeito com a água, passaria na barragem B1, romperia a barragem B1 e estaria caminhando aqui já com o rejeito, com mais água que estaria acumulada na barragem B1 e vai andando aqui pela cidade de Sarzeda afora e vai chegando aí no Paraopeba, vai andando, vai passando Mário Campos, Bicas, Igarapé, até chegar lá em Joatuba, né? Isso é um estudo. Hoje, a nossa mancha, que a gente contratou agora, ela tende a diminuir essa extensão, principalmente dela, visto que esse estudo que a gente fez foi em 2019 ou 20? 19, e a barragem ainda operava recebendo rejeitos. Tá? Então, hoje, na verdade, a gente trabalha com uma situação, a nossa preocupação, dentro do que a gente chama de zona de autossalvamento, que vai aqui, no caso de Sarzeda, até o Riacho da Mata, a Itaminas está passando para vocês informações, treinamentos, o que a gente está fazendo aqui, para que a gente possa ter condições de alertá-los e de conduzi-los para uma situação segura se tiver algum evento lá na barragem. Lembrando que a gente estaria fazendo isso em nível 2 de emergência, não numa ruptura eminente da barragem, não numa situação abrupta de rompimento, conforme aconteceu em Mariana e Brumadinho. Nós estaríamos um passo atrás disso, tá bom? Lembrando, como o Ricardo falou, a barragem dá sinais de que está doente, né? Como a gente também, de vez em quando, dá sinais que o corpo da gente não está legal e a gente procura um médico, né? A barragem não vai romper de um dia para o outro. Se isso acontecer, tem alguma coisa muito ruim acontecendo aí no mundo e o mundo vai estar acabando junto, tá bom? Então, essa é a questão da mancha, que é onde a gente tem, dentro dessa zona de autossalvamento, é onde a gente tem essas ações que a empresa tem que tomar. Tá bom? Esse outro slide aqui, ele vai falar sobre os monitoramentos que são feitos na barragem, coisa que o Ricardo também já falou. Aquele dia a dia de monitoramento das estruturas para saber se ela está sadia ou não. Aquele check-up que a gente faz no médico, a gente não vai no médico para fazer exame, para ver se a pressão está boa, se o colesterol está bom, se a glicose está boa. Mesmo acontece com as barragens. Então, nós temos uma série de instrumentos lá que monitoram essas estruturas 24 horas. Inclusive uma sala, né, que a gente chama de sala de monitoramento, onde a gente tem câmeras, né, posicionadas pelas barragens o tempo todo para ver se tem algum evento assim, mais abrupto, né? Tem um sistema também que a gente controla deslocamento, deformação das estruturas, se ela está movimentando ali dentro de um limite que é permitido. Inclusive, é um sistema novo que a Itaminas investiu agora recentemente, aproximadamente 3 milhões de reais nesses investimentos, né, para melhorar ainda mais a questão de monitoramento de segurança dessas estruturas. Tá bom?
E um desses instrumentos que fazem parte do plano de ação de emergência são as sirenes, que a gente chama de sistema de notificação em massa, que é o que vocês vão ouvir, esperamos nós que ouçam, no dia 20 de maio. Né? Nós vamos falar um pouquinho desse evento. Então, a gente tem essas sirenes. Eu vou passar para a senhora. Tirar aquela sirene que tem na entrada do minério ali? É. Uhum. Como que é o nome da senhora mesmo? Dona Maria Helena. Boa pergunta, né? A gente tirou, mas a gente colocou em outro local, que é lá no Gilda, no Posto de Saúde Gilda Batista. Nós tínhamos uma empresa que trabalhou com a gente, com as primeiras sirenes que a Itaminas trabalhou. Foram 6 sirenes. Uma, inclusive, da plataforma. Então, a gente contratou uma nova empresa, uma tecnologia que a gente julga ser mais eficiente, e hoje a gente trabalha com 11 sirenes. Eram 6, trabalhamos com 11. Isso internamente e externamente. Então, a gente realocou essa sirene da plataforma para o Gilda Batista, por um estudo da própria empresa, que achou por melhor posição ela estar lá. E a gente também investiu, a Itaminas investiu pesado nesse novo sistema de notificação também, que são as sirenes, investiu aproximadamente 5,5 milhões de reais também nesse novo sistema, que é o que a gente vai testar efetivamente agora no dia 20. Tá bom? Então, a gente também tinha uma aqui perto da prefeitura, né? Em frente à Defesa Civil, a gente levou ela lá para cima, ali atrás da escola do Eva, ali na Imaculada, do lado da Igreja Católica ali, esperando também que as pessoas escutem ela melhor. Tá bom? Tá claro? Para a gente escutar ela, a gente tem que vir cá para o Gilda Batista, que nós foi avisado que ia ter lá no Antônio Afonso a reunião para nós escutar no dia. Eles mudou para cá? Eles mudou para cá para o Gilda Batista, para todo mundo assistir cá ou não? O senhor mora onde? Na segunda sessão. Tá. Quem está na segunda sessão vai para o Gilda, sim. Nós vamos explicar aqui. Nós vamos explicar já qual que vai ser o procedimento do simulado. Tá bom? Então, essas são as sirenes que a gente fala, né, que a gente vai acionar em nível 2. Então, inclusive, se a Itaminas mobilizasse a população para, digamos, sair das suas residências, vocês iriam escutar uma mensagem das sirenes, vocês iriam escutar as sirenes, mas na mensagem vocês iriam escutar uma coisa tipo assim, ó, atenção, isso é uma evacuação preventiva. Então, mas mesmo assim, nós vamos paralisar nossas atividades, seguir as plaquinhas de rota de fuga e ir até o ponto de encontro mais próximo. Tá bom? Então, veja bem, é uma situação preventiva, ou seja, se a Itaminas acionar a sirene um dia, é uma situação preventiva, a barragem não está desabando lá em cima, não. Tá bom? Mas pode ficar tranquilo, que é uma situação, volto, preventiva, tá bom? Isso está longe de acontecer. Só uma observação, acho que ele está perguntando, na hora que tocar a sirene, você tem que deslocar para o Gilda Batista. Nós vamos explicar. Ele não, o senhor mora no bairro Segunda Seção, vai ser na escola Juscelino, lá embaixo, na praça, tá? Ele vai passar ainda. Segunda sessão lá em cima. Não, não, a segunda sessão está lá embaixo, perto da... A Itamina avisou para a gente que ia ser lá na Antônio Afonso, né? Aí o PCC às vezes mudou para ficar para o Gilda Batista, então não mudou. Está escrito lá no panfletinho, tá? Juscelino, então a menina avisou certo. Nós vamos chegar lá ainda. Mas é isso mesmo. Então, essas plaquinhas vocês já conhecem, né? Quem está nessa área de risco, vê essas plaquinhas aqui. Antigamente vocês até gostavam menos delas, né? Mas aí com o tempo vocês foram acostumando, né, dona Amélia? E... Só não acostumou, não? Hã? Outro dia tinha uma dentro da casa da senhora lá, não tinha não que eu vi? Indicando para a piscina, não era essa placa, não? E o ponto de encontro, né? Que é esse local. E esse ponto de encontro aqui, que é onde a gente vai se encontrar, né? No dia do simulado.
Pois bem, essa é a mancha, né, que a gente falou lá atrás, desde lá da barragem B4. Todos essas plaquinhas aqui são pontos de encontro. O que é esse ponto de encontro? É um local fora da área de inundação que está em local seguro, que é um local onde a gente se encontraria em caso de emergência, para a Itaminas estar instruindo vocês o que fazer corretamente. Tá bom? E aí a gente tem aqui o que a gente chama de zona de autossalvamento, que é até onde a Itaminas tem que fazer esse auxílio direto, que vai até ali na metade ali do bairro Riacho da Mata. Então ele vai saindo lá da portaria da Itaminas, vai passar pelo Engenho Seco, vai passar por parte do bairro Brasília, vai passar por parte do centro da cidade, vai passar por parte do Santa Rita, parte do Imaculada, parte do Riacho da Mata. Não é a cidade toda de Sarzedo que está inserida nessa zona de autossalvamento dentro dessa área de mancha, tá bom? Pois bem, aí a gente chega, esse slide não era para estar aqui, né? Nem esse. Então a gente pegou o errado. Nem esse. Não é esses, é os 3 últimos que vão estar aqui. Vocês me desculpem, mas nós vamos chegar nos 3 últimos aqui. Esses aqui. Aí a gente entra na questão agora, até falando já um pouquinho do simulado, que é os últimos slides lá, tá, tem só umas chamadas, na verdade, mas aqui a gente já vai entrar no que a empresa tem que fazer, né? Que é gerar esse mapa de fuga, digamos assim, né? Com essas rotas de fuga, que vão dar nesses pontos de encontro. Veja que os pontos estão todos fora dessa área aqui, ó, que é a mancha, que é o estudo da mancha de inundação. Então, até adiantando um pouquinho, isso está dentro do plano de ação de emergência da Itaminas, que a gente já falou lá. O que é o plano de ação? É todas as medidas que a empresa tem que tomar para salvaguardar a vida de vocês. A gente também tem que ter um elo de ligação com todos os agentes, um elo direto com todos os agentes, Defesa Civil, Corpo de Bombeiro, que possam nos auxiliar nesses procedimentos com vocês. Tá bom? Então, aí, dentro disso, a gente vai fazer, no dia 20 de maio, o nosso simulado, né? Que é o que a gente convidou vocês também, porta a porta. 20 de maio, às 2 horas da tarde, vocês vão escutar as sirenes tocar. Né? A primeira coisa que a gente tem que saber é uma simulação, não é uma situação real. Né? E a gente convida vocês a estar participando com a gente. Como? Se possível for, deixar a residência de vocês caminhando através destas rotas de fuga, que vão levar vocês até um ponto de encontro. Né? Então, agora a gente vai começar a responder a pergunta do senhor. Né? Fala. Sim. Falando a respeito do simulado, igual o Fernando está falando aí, queria deixar para vocês que a participação da comunidade é imprescindível, entendeu? Porque numa causa real de um incidente, os senhores são os protagonistas. Você que tem que cuidar da sua vida até chegar ao poder público, que vai ter hora que você vai esperar o socorro, não vai vir, e o socorro é vocês. Então, é muito importante que vocês sejam os nossos multiplicadores, passar para os seus vizinhos, mostrar para eles a importância de se fazer esse simulado, de participar, porque nós estamos lidando com vidas, entendeu? E não é só aqui em Sarzedo, em Minas Gerais todo está tendo esse trabalho, a população está aderindo, porque nós temos que colocar na nossa cultura que nós temos que nos prevenir. Nós não podemos esperar só o poder público, só a empresa agir. Nós também temos que fazer a nossa parte. Tá bom? Eu agradeço a vocês. Só para complementar também o que o sargento trouxe, se em 2019, né, nós tivéssemos um momento igual nós estamos tendo hoje, com a oportunidade de trazer, tirar dúvidas, mostrar todos os riscos, talvez, né, nós não teríamos 270 pessoas mortas ali na região, né, de Brumadinho. Então, se a gente for pensar, né, em toda a sensibilidade, né, desse cenário, isso seria, isso aqui que está acontecendo hoje é muito importante para a gente lembrar do passado e pensar como que a gente quer estar, né, no futuro, assim, sabendo se salvar, sabendo como fazer, né, caso ocorra algum evento de emergência. Obrigado, pessoal. É isso aí. Então, é isso que a gente vai fazer no sábado. O sargento falou bem, a Rafaela também. Então,
Tem alguém aqui da comunidade do Engenho Seco? Não, né? Quem? Ah, é, Dona Mara de lá, né? A Dona Mara está aqui assim, ó. Deixa eu achar a Dona Mara aqui, ó. Dona Mara está aqui assim, ó. Opa, esse trem também aqui assim, ó. Aqui ela tá. Então, a Dona Mara, se estiver lá na casa dela e escutar a sirene, ela vai ver as plaquinhas de rota de fuga e vai tomar esse rumo aqui, ó. Vai pegar aqui, vai virar aqui à direita e vai subir lá nesse ponto de encontro aqui, que a gente chama de Dona Nadir. A Dona Nadir cedeu lá com o Soneneco, gentilmente lá, a portaria lá, a porteira lá da residência deles, para a gente estar fazendo o nosso ponto de encontro. Então, escutou a sirene, Dona Mara, no dia 20, a senhora vai fazer companhia para a gente lá no ponto de encontro lá, né? Tomar cuidado no sábado, né, para não encher muita pança, aquela feijoada, né? Porque depois para subir, né, de repente alguns trechos aí vai passar é mal, né? Mas vamos lá. Então aí sim a gente vai fazendo, vai pegando uma região, né, uma comunidade igual aqui do Engenho Seco, e a gente fez um estudo, chegou à conclusão que o melhor lugar para eles estarem esperando uma instrução da Itaminas, um resgate, coisa do tipo, em caso de uma situação de emergência, é esse ponto de encontro aqui. Aí nós temos mais 1, 2, que vai atender aqui a região também próximo ao Engenho Seco. Aqui também, do lado aqui da barragem B1 é um ponto de encontro que vai atender essa região lá. A gente indo um pouquinho mais para frente, a gente vai lá para o bairro Brasília, por exemplo, né? Aí nós temos aqui uns 6 aqui do bairro Brasília, é isso? 6, 7? Dona Tânia, Dona Amélia, 1, 2, 3. São uns... Como chama aquele cara que contou aquele dia lá naquela reunião? Esqueci, estou igual ele. 3, 4, 5, 6 pessoas. A gente está lembrando de um fato engraçado aqui, estamos rindo. 6 pessoas. Por exemplo, a Dona Amélia, ó, a Dona Amélia está aqui, ó. Dona Amélia está aqui, ó. Mais ou menos aqui, né, Dona Amélia? Dona Amélia vai escutar a sirene, ela vai seguir essas plaquinhas, que vão dar aqui, vai dar na pracinha, ela vai subir e vai lá para o Juscelino. Aqui, ó. Já a Dona Tânia está por aqui, ó. Né, Dona Tânia? Mais ou menos aqui, né? Dona Tânia vai escutar a sirene lá, vai seguir as plaquinhas e vai lá para o posto Gilda. Quem tiver mais aqui, né? Aqui que é a segunda sessão, sargento. Para mim, a segunda sessão era aqui, ó. Sim, a segunda sessão é aqui. Mais abaixo. O senhor está perto da igreja São Judas? São Judas vai pro... Qual que é a São Judas? Não estou lembrado. São Judas é perto da casa da Natânia, atrás da casa da Natânia. Ela é aqui assim, né? Ó, aqui assim, ó. Está aqui assim, ó. Né? Aí vai para o Juscelino. Quem tiver mais perto aqui, ó, daquele finalzinho lá do bairro Brasília, vai chegar aqui na igreja São José. Tá vendo? Tem um ponto de encontro aqui. Quem tiver aqui, ó, mais próximo aqui ao campo, vai chegar nesse ponto de encontro lá na estrada do Masterville. Ou seja, todas essas setinhas que estão aqui nesse mapinha orientam para um ponto de encontro, né? Que são as plaquinhas de rota de fuga que vocês veem aí. Aqui, quem está aqui no Santa Rita, né, Patrícia? Patrícia está aqui no condomínio, aqui assim, ó, vai seguir as plaquinhas, vai lá para a escola do Helena. Quem está aqui no Malongo, aqui, ó, Lonax, vai seguir as plaquinhas, vai para um ponto de encontro que está ali próximo àquela rotatória, aquela Praça Nova, que foi inaugurada outro dia aí. Quem está aqui no centro, aqui, ó, no Santa Rosa, Manuel Pinheiro, aqui, ó, próximo à linha ferroviária, aqui, ó, vai para o Salão São Vicente. Quem está aqui no bairro aqui mais próximo aqui, a Igreja Filadélfia, aqui, ali é Manuel Pinheiro também, né? Vai aqui para a Escola do Santa Rosa. Quem está na região do Imaculada, que é só essa região baixa aqui do Imaculada, vai para a Escola do Eva. Quem está lá no Riacho da Mata, aqui, ó, vai para a escola aqui do Nilza. Esse pessoal vai estar vindo aqui com a gente amanhã, esperamos, né? Riacho da Mata, Imaculada, quem mais? Centro da cidade. Estão convidados para estar participando com a gente aqui amanhã. Enfim, isso aí também é o que a empresa projeta, né, para estar auxiliando vocês. Escutou sirene, seguiu os caminhos aí das placas de rota de fuga. O que a gente deve fazer quando escutar a sirene?
em caso de emergência, vale para o simulado também. A gente deve, de fato, deixar tudo o que está fazendo, sair da residência e seguir essas rotas de fuga. Conforme o Ricardo falou lá atrás, a primeira coisa que a gente tem que pensar é em salvar a nossa própria vida, não é deixar o outro lá para salvar a sua, não, né? Estou falando assim, salvar as nossas vidas. A gente tem bens materiais, né? A gente tem lá os bichinhos lá de estimação, né? Dá para levar, né? Dá para levar o cachorrinho, o gatinho, o pavão, né, Vinícius? Os cachorros, as calopsitas, os gatos do mato, né, Vinícius? Dá para levar tudo. Mas, assim, se tiver dificuldade, a gente tem que priorizar as vidas humanas, né? Lembrando sempre que a Itaminas vai acionar a sirene, se necessário for, em nível de emergência 2, preventivamente, né? Então é isso, basicamente largar tudo o que está fazendo, seguir as plaquinhas de rota de fuga e ir para o ponto de encontro mais próximo. Sim. No caso de uma fuga, né? A pessoa tem um carro, ela vai pegar o carro e ir ou vai ir a pé mesmo? A gente vai naquilo que eu falei para a senhora do bem material. A gente sempre sugere que a pessoa saia de casa a pé e vá até o ponto de encontro. Porque se imagina se todo mundo numa situação de emergência for sair de carro. Vai virar um congestionamento enorme, né? Aí nós vamos ficar lá dentro do carro, buzinando para o outro sair da frente, e a danada da lama, lá no caso, vir lá atrás de você, né? Aí você vai morrer dentro do carro, né? Vai esperar o congestionamento, não vai. Então, a gente pensa nisso, da gente ir deslocando a pé mesmo, tá bom? Eu até gosto, por causa da barriguinha, faz um exercício físico, né? Aí tenta emagrecer um pouquinho, no meu caso, né? Beleza, em caso de dúvidas, o que a gente pede, né? Ou vai estar acionando a Defesa Civil, né? Ou vai estar comunicando com o Ricardo, através desses contatos aqui. Esses contatos estão lá no site da Itaminas, rede social, e do Fernando também. E a Defesa Civil, ou então o próprio Departamento de Meio Ambiente da Itaminas, né? É o que a gente fala, em caso de dúvida, o melhor lugar para vocês estarem esclarecendo suas dúvidas é na própria Itaminas, tá bom? Dentro dessa estrutura do plano de ação de emergência também, a gente tem aqui toda uma estrutura, olha, o coordenador do PAEBM, os grupos que apoiam esse coordenador, né? A gente tem grupo de inspeção, de avaliação de risco, está ligado com o dia a dia das estruturas, grupo de manutenção, de avaliação técnica, de operação, apoio jurídico, comunicação, tudo isso envolvido na operação, no monitoramento das estruturas de barragem, né? Então, vocês vejam que tem um corpo técnico grande por trás disso. Fora o corpo técnico, a gente tem uma estruturação dentro do plano de ação de emergência para fazer essas ações, para executar essas ações, para integrar com os órgãos competentes, para fazer toda a tramitação que é necessária, tá? Aí do simulado, que são os últimos slides aí, que a gente já falou, a gente divulgou a gente está divulgando esse simulado através de outdoor na cidade, a gente está anunciando em rádio, na Rádio Itatiaia, a gente vai começar a distribuir umas faixas na cidade amanhã falando do simulado. Na última semana vai passar um carro de som também falando do simulado, tá? Lembrando que é convidado para participar do simulado somente quem recebeu o panfletinho informativo, quem foi visitado lá pela Itaminas ou para a Defesa Civil, né? Não é a cidade de Sarzedo toda. Lembrando que, conforme o Sargento Ferreira falou, que os agentes principais desse exercício são vocês mesmos. Então, a gente pede que vocês participem, pede que vocês divulguem, né? Para as pessoas que estão próximas de vocês a importância da gente estar participando disso, tá? Conforme a gente explicou lá no dia, ao ouvir as sirenes, vocês vão se deslocar, vocês vão ser recebidos no ponto de encontro por uma equipe da Itaminas, junto com alguns colaboradores das escolas, da Defesa Civil, e vocês vão estar ajudando a gente lá preenchendo uma ficha que vai demorar 5, 10 minutinhos, tá bom? Depois vocês vão poder retornar para a casa de vocês, calmamente, tá? E a gente conta muito com a colaboração de vocês. Porque nós não sabemos o horário que isso pode acontecer meia-noite, 1h da manhã, então a gente tem que correr atrás da vida da gente mesmo, tá saindo, e não confiar na Defesa Civil, porque né, em toda hora pode
Nem está perto da gente para salvar. Não, mas pode confiar sempre na Defesa Civil. Nós não vamos estar presentes, não, mas nós vamos estar correndo lá para poder ajudar o senhor. E nós estamos trabalhando todos os dias para trazer uma melhor qualidade de vida para os senhores, entendeu? Nós estamos aí nas fiscalizações, nós estamos aí com os nossos projetos aí. A Defesa Civil somos todos nós, viu? O senhor tem razão, né? A gente tem que sempre pregar com Deus, né? Que é a nossa seguridade maior, né? Mas o senhor pode ter certeza também que a Itaminas, né, tem tomado muito cuidado. O maior interessado é a própria Itaminas. A gente repete, essas situações de estrutura de barragens não acontece um colapso de um dia para o outro, né? A estrutura dá sinais, dá avisos, de acordo com o monitoramento dela. A Itaminas nunca escondeu nenhum evento, não teve, né, mas nunca escondeu nenhum resultado de monitoramento, nenhuma análise, né, porque os maiores interessados somos nós mesmos, que estamos lá no dia a dia, né? Estamos lá, nós estamos no olho do furacão, né, digamos assim, mas esse furacão ele não existe. Na verdade, nas estruturas das barragens da Itaminas não existe esse assombro, né, em relação às barragens. A gente sabe que muita coisa é dita, como o Ricardo falou, vocês aí que estão mais próximos da gente, Engenho Seco, bairro Brasília, a gente, né, já passou por muitos momentos aí, né, juntos, né, mas a gente costuma dizer que a gente nunca se furtou de estar tentando esclarecer para vocês as situações, né? Os embates são necessários, são salutares, mas a gente está aí para estar dialogando e conversando com vocês, tá? Ninguém perguntou muita coisa para mim, né? Deixaram mais para o Ricardo, né? Que bom, né? São bonzinhos comigo, é porque já estão cansados, né? Mas daqui 2 horas a gente termina, tá? Tá terminando. Bom, pessoal, é isso, né? Eu vou encerrando por aqui, né? Agradecendo mais uma vez a presença de cada um de vocês. Volto a repetir, nós fizemos aí um esforço tamanho. Agradeço novamente aí a equipe de meio ambiente da Itaminas, Defesa Civil, o Departamento de Comunicação, né, da Itaminas, Marketing, que também esteve divulgando isso aí com a gente, em rede social, etc. e tal. Agradecemos também aí, né, a diretoria da Itaminas, que também não dispendiou aí, esforços para estar apoiando a gente, né, nessa organização desse evento de hoje, no evento de amanhã, no evento do dia 20. Então, assim, obrigado a todos vocês, né? A gente vai, se tivesse uma pessoa aqui, a gente faria isso nas mesmas 1h30, não sei, que a gente está conversando aqui. Acho que é mais ou menos isso mesmo, né? A gente faria da mesma forma, do mesmo jeitinho, se tivesse uma só pessoa aqui, tá bom? O nosso intuito é estar tentando o engajamento de vocês para esses momentos, tá? A gente vai, apesar de todos os esforços, a gente vai continuar, né, vendo o que a gente pode melhorar para tentar trazer vocês ainda mais perto da gente, tá? Repito, qualquer dúvida, qualquer necessidade de informação, de esclarecimento, é só ligar para a Itaminas, procurar o Departamento de Meio Ambiente, a gente está de portas abertas aí para atendê-los, né? Agradecer o pessoal que pode ter acompanhado aí essa transmissão via live, né? É isso mesmo? Agradecer o pessoal aí, novamente, né, que colaborou com a gente aí nessa transmissão. Amanhã nós vamos estar de novo aqui, né, com a comunidade aí do Riacho da Mata, Imaculada, centro da cidade. Quem quiser vir de novo pode vir, tá? Quem gostar pode vir. Porque quem não veio hoje deve vir amanhã, porque as meninas passou avisando de casa em casa, aí, ó, tiquinho de gente no bairro Brasília que tem. Seria bom se tivesse cheio, para muito dar informação para todo mundo, né? É até uma boa ideia para o senhor, vocês podem disseminar isso aí. Quem não veio hoje, não é que amanhã não pode vir, né? Também quem está aberto, a gente só tentou dividir assim, para tentar setorizar e a coisa ficar mais organizada, tá bom? Obrigado também ao pessoal da HIP, que participou com a gente aí, obrigado mesmo. Dona Mara agradece lá, obrigado a senhora, agradece a dona Maria José, amanhã nós estamos aí de novo, né? Tomando mais um pouco do tempo de vocês aí.
Vou deixar aqui a palavra por último aqui para o Ricardo, o pessoal da HIP quiser falar, o Sargento Ferreira, a Rafaela, e eu vou encerrando por aqui. Tá bom? Vou pedir só que no final, quem tiver com o microfone na mão aí por último, a gente vai levantar, vai fazer uma oração de um Pai Nosso aí, só para a gente agradecer esse momento que a gente teve aqui, né? Essa oportunidade de a gente estar junto, com saúde, né? E a gente agradecer a Deus a oportunidade de estar rompendo mais esse dia aí. Tá bom? Boa noite, pessoal. Vai ser rapidinho. Só para reforçar mesmo que esses seminários orientativos são etapas super importantes da implantação do Plano de Ação de Emergência das Barragens de Mineração. E está previsto em lei, na legislação de segurança de barragens. Então, eles têm a obrigatoriedade de acontecer todo semestre. E é uma oportunidade, um espaço de diálogo com a comunidade, diálogo com a defesa civil, diálogo com a população. Por isso que é importante a participação de todos os convidados. É um momento de esclarecer as dúvidas, levantar os pontos de melhoria para as próximas atividades. E o que o sargento trouxe aqui, que a população ela é multiplicadora das informações de segurança. Então, poder acompanhar a situação da barragem e ter conhecimento do plano de ação de emergência é um direito da população. Vou reforçar, então, de novo, por isso que é tão importante que os convidados, né, estejam sempre presentes e que esses seminários sejam realizados uma vez por semestre. A população ela também é auditora. Igual o Fernando me apresentou aqui no começo, eu faço parte da auditoria, né, que avalia, que acompanha as atividades que são realizadas pela Itaminas, mas a população também tem o papel de auditar e de avaliar, porque a população são as pessoas que melhor conhecem o território, né, e que podem, então, trazer as melhorias, trazerem as dúvidas, os questionamentos. Então, esse é um espaço não só de aprendizado, mas é um espaço de ouvidoria também da população. Só para encerrar aqui, eu gostaria de agradecer a presença de todos e contar com a colaboração de todos aí para multiplicar, entendeu? Para fazer o pessoal participar, tanto dos seminários como do nosso exercício simulado, que vai acontecer dia 20. Isso é muito importante para a Defesa Civil, para a empresa e principalmente para a população. Pessoal, só agradecer mesmo a presença de todos e, né, importante a gente frisar aqui o porquê que nós estamos aqui, né, que o bem mais precioso que nós temos é a nossa vida, né. Então, nós estamos aqui pela vida de vocês, os colaboradores da Itaminas, né, das pessoas que estão aqui no contexto da barragem, tá bom? Boa noite, obrigada. Bacana, pessoal. Muito obrigado, viu? Mais uma vez. E vamos... A nossa... Você vai falar mais um pouco, Fernando? Fernando vai fazer uma finalização. Muito obrigado aí por todos, tá? Pela participação.